Bem-vindos, amigos do terror, a mais uma história arrepiante do canal Abismo do Medo. Prepare-se para mergulhar nos mistérios sombrios de uma fazenda isolada, onde um homem solitário esconde um segredo terrível. Antes de mergulharmos nessa narrativa de arrepiar os cabelos, não esqueça de curtir, ativar as notificações e compartilhar o medo com seus amigos. O movimento sinistro que se aproximava de Sarah parecia cada vez mais iminente, envolvendo-a em uma aura de medo e suspense. Seus olhos varriam freneticamente a sala à procura da fonte do ruído, mas a luz fraca da lanterna falhava em encontrar qualquer coisa além das sombras dançantes. Seus músculos tensos e o coração acelerado, Sarah estava prestes a gritar quando, de repente, uma figura pequena e rápida surgiu das sombras. Era apenas um rato, um simples roedor que se aventurava pelo espaço sombrio. Um suspiro de alívio escapou dos lábios de Sarah quando ela percebeu a verdadeira natureza do movimento misterioso. Ela se permitiu relaxar um pouco, sua mente aliviada ao saber que não estava sozinha naquele lugar sombrio. No entanto, o alívio foi breve. Ainda estava perdida nos confins desconhecidos da fazenda, enfrentando perigos que mal podia imaginar. Com uma determinação renovada, Sarah segurou firmemente a lanterna e se preparou para continuar sua jornada, sabendo que o perigo ainda estava à espreita nas sombras. E assim, com cada passo firme, Sarah avançou mais profundamente no desconhecido, pronta para enfrentar o que quer que encontrasse em seu caminho. Pois, embora o alívio momentâneo tivesse acalmado, ela sabia que o verdadeiro desafio ainda estava por vir. Conforme Sarah adentrava mais ainda naquela sala horripilante, sua lanterna iluminava detalhes sinistros que faziam seu coração gelar. Ela passou pelo altar sombrio, onde objetos destinados à magia negra estavam dispostos de forma macabra. Facas e adagas com os cabos entalhados com símbolos estranhos contavam uma história sombria do que poderia ser o monstro que Edward havia se transformado. Ao observar as paredes manchadas de sangue, uma onda de náusea a envolveu. As manchas escarlates pareciam humanas, e uma sensação de horror se apossou dela ao considerar o que aquilo poderia significar. Em uma parede, recortes de jornais estavam pregados, suas manchetes ecoando os temores mais sombrios de Sarah. Eram reportagens sobre crianças desaparecidas na região, suas fotografias olhando para ela com olhos vazios e perturbadores. Cada recorte era uma lembrança sombria da tragédia que assolara a fazenda de Edward, uma confirmação macabra dos horrores que haviam ocorrido ali. O coração de Sarah batia forte no peito, uma mistura de choque e horror tomando conta dela. Ela estava no epicentro do mal, cercada por evidências sinistras que apontavam para a verdade terrível por trás dos desaparecimentos na fazenda. Apesar do medo que a consumia, Sarah sabia que não podia recuar. Ela estava determinada a descobrir a verdade por trás dos segredos obscuros da fazenda, mesmo que isso significasse enfrentar os horrores mais profundos de sua própria imaginação. Com a lanterna tremendo em sua mão, Sarah avançou ainda mais na sala sombria, seu coração cheio de uma determinação feroz e uma coragem que ela nem sabia que possuía. Pois, embora o desconhecido a amedrontasse, ela sabia que era a única esperança para desvendar os mistérios terríveis que assolavam a fazenda de Edward. Com a lanterna tremendo em sua mão, Sarah avançou cautelosamente para dentro da próxima sala, seu coração martelando no peito enquanto ela se preparava para o que poderia encontrar ali. Ao iluminar o espaço sombrio, seus olhos se fixaram em um objeto macabro no centro da sala. Um livro repousava sobre uma mesa de madeira escura, sua capa feita aparentemente de pele humana. Uma onda de repulsa percorreu Sarah quando ela percebeu que, no centro da capa, havia o que parecia ser um olho humano, dando a entender que uma pessoa havia sido morta para que aquele livro fosse confeccionado. O estômago de Sarah revirou-se de horror enquanto ela se aproximava lentamente da mesa, a luz da lanterna tremulando sobre as páginas amareladas do livro. Com mãos trêmulas, ela abriu a capa, revelando palavras antigas e símbolos estranhos gravados nas páginas amareladas. Uma sensação de repulsa e fascínio se misturou dentro dela enquanto seus olhos percorriam as páginas, absorvendo o conhecimento proibido contido ali. Cada palavra era uma revelação sombria, cada símbolo uma promessa de poder e perigo. Sarah sentiu-se como se estivesse espiando para dentro do coração negro do mal, e uma sensação de medo e fascínio a envolveu. Ela sabia que aquele livro continha segredos que poderiam mudar tudo, que poderiam revelar a verdade por trás dos horrores que assolavam a fazenda de Edward.
Mas também sabia que mexer com aquele conhecimento proibido era arriscar-se a despertar forças que ela não podia compreender. Com o coração pesado, ela fechou o livro e o colocou de volta na mesa, decidida a deixar para trás aquela sala de horrores e buscar respostas em outro lugar. Com a mente repleta de determinação e uma sede insaciável por respostas, Sarah continuou a folhear as páginas do livro proibido, sua curiosidade superando o medo que a envolvia. A cada palavra, uma nova revelação sombria emergia, lançando luz sobre os segredos macabros que assombravam a fazenda de Edward. E então, em uma página amarelada, Sarah encontrou o que parecia ser a chave para o enigma. Uma história sombria se desenrolava diante dela, com inúmeras figuras grotescas que se assemelhavam estranhamente ao monstro que Edward havia se transformado. Com o coração acelerado, Sarah mergulhou na narrativa, suas mãos tremendo enquanto ela absorvia cada palavra. E então, a verdade chocante foi revelada. Edward não era mais do que uma vítima de um terrível feitiço lançado por uma bruxa sinistra. Segundo a história, Edward havia sido morto pela bruxa em um ato de vingança há 666 anos atrás, mas ela não se contentou apenas com sua morte. Em vez disso, ela lançou um feitiço sobre ele, condenando-o a uma existência de tormento e horror. A cada 66 dias, Edward se transformava no monstro hediondo que Sarah havia testemunhado, consumido pela fome insaciável por sangue e carne humana. Suas vítimas preferidas eram crianças inocentes, cujas almas alimentavam sua sede de destruição. O coração de Sarah se apertou com compaixão e horror ao compreender a terrível sina de Edward. As reportagens sobre os desaparecimentos de crianças na região ecoaram em sua mente, formando uma conexão sinistra com a história que ela acabará de descobrir. Ela percebeu que as crianças desaparecidas eram as vítimas do monstro que Edward se tornava, suas vidas ceifadas em nome de uma maldição terrível. Determinada por um fim ao ciclo de horror, Sarah jurou encontrar uma maneira de quebrar o feitiço e libertar Edward de sua prisão de sofrimento. Com o livro em mãos e sua determinação renovada, Sarah se preparou para enfrentar o desafio que se apresentava. Pois, embora o caminho à frente fosse perigoso e incerto, ela estava determinada a enfrentar o mal de frente e salvar as crianças inocentes da fazenda de Edward. Mas o que ela não sabia era que o pior ainda estava por vir. Uma presença sinistra observava suas ações de longe, tecendo suas próprias tramas sombrias nos confins da fazenda. E enquanto Sarah se preparava para sua missão, as sombras ao seu redor aguardavam pacientemente, prontas para revelar seus segredos mais terríveis. Prepare-se para uma jornada emocionante e aterrorizante na fazenda isolada de Edward. No próximo capítulo desta história arrepiante, descubra o desfecho dos terríveis segredos que assolam a região remota. Não perca a oportunidade de desvendar os mistérios sombrios ao lado da corajosa protagonista e enfrentar o terror que se esconde nas sombras. Lembre-se de curtir, ativar as notificações e compartilhar com seus amigos para que todos possam se unir nessa experiência sinistra. Prepare-se para mergulhar no próximo capítulo e descobrir o desfecho desta história que promete arrepiar até os mais corajosos.